E agora, o segundo texto ainda da primeira lição, preparativos para a vitória. Presta atenção, a vitória não vem sem preparo. Alguém quer ter vitória de qualquer jeito. Não. E Deus fez um preparativo. E veja bem que ele precisava ganhar uma grande cidade que era imbatível aos olhos humanos. E Deus, ele precisava entender como o povo se sentiria nesse envio. E ele enviou 2 espias. O envio dos espias não quer dizer que Josué faltou fé, não tinha fé. Não. Deus havia preparado uma mulher lá na cidade inimiga, como foi o anfitriã. E os espias chegaram de uma forma miraculosa, porque era uma cidade fechada, e ela estava numa casinha bem simples, desconhecida no meio das outras. Eles enxergaram com os olhos da fé aquilo que Deus tinha preparado e voltaram com um relatório positivo. E a mensagem ele dizia: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estavam desfalecidos diante de vós. Josué 2:9. Essas foram a palavra de Raabe, de só. Não tem jeito. Então, a forma que Deus trouxe ao coração de Raabe essa mensagem, trouxe ânimo e fé ao exército. A atitude dela convenceu até os mais covardes da época, né? Quem era que não se levantaria? De que Deus já tinha preparado o caminho da vitória, né? Ele disse, quando ela falou no versículo 11, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Deus é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e aí caminhou. E naquela hora, Raabe temeu. Raabe tinha família. Raabe parecia uma traidora do seu povo. Não, ela não era traidora. E ela se sentiu assim um desconforto, mas eles disseram, olha, vou te dar um cordão de escarlate, ou seja, um cordão escarlate vermelho, aquele vermelho bem vivo, e coloca na sua casa à vista do israelita, do povo que chegaram. Então, o que mais é importante aí não é que quando os soldados entraram na casa de Raabe, uma cidade de Jericó, que houve aquela implosão dos muros, e Raabe morava em um dos muros, porque tinha um muro muito grande de proteção, tinha um muro antemuro. E ela morava em um dos muros, e o muro que ela morava, a casa não foi desmoronada. E Deus fez com que a família de Raabe fosse protegida. E traz para nós uma grande advertência. Se através de um fio de escarlate, de um cordão, pendurado em uma janela de cor vermelha, a família de Raabe e Raabe foram protegidas, muito mais o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo João, ele disse que a fé é a vitória que vence o mundo. E através do sangue de Cristo nós somos purificados. Então veio o segundo desafio. A passagem era a grande prova. A passagem do Rio Jordão. E segundo a própria Bíblia e a história conta que ele estava na sua maior enchente, estava transbordando, e o povo chegou e naquele momento chegaram à margem do rio. A própria Bíblia fala que Deus mandou que a arca da aliança fosse conduzida adiante do povo, de rio adentro. E a Bíblia registra que quando os sacerdotes colocaram os seus pés e os seus pés foram molhados, o mar se abriu, ou seja, o rio se abriu e o povo
passou. Veja bem que Deus ele guia o seu povo. Ele não empurra, ele não enxorta, ele não grita, mas ele guia. E ele vai adiante mostrando os caminhos que eles deviam seguir para ter vitória. Isso nos traz grande livramento quando nós cremos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, a carta aos 1 Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 13. No momento que passaram a seco o rio, os representantes das 12 tribos iam recolhendo pedras para a construção de 2 memoriais, um no meio do próprio Jordão e outro em Gilgal, que é no outro lado do rio, para o acampamento dos israelitas. E essas pedras ficaram colocadas lá como memorial. Lembramos que Jesus um dia passou e disse: se esse povo se calarem, até as pedras clamarão. Não eram os monumentos de Herodes, mas era o monumento que Deus ordenou que fizesse. O memorial que foi construído no rio ficou ainda para servir de lições. E o de Gilgal ficou como perpétua lembrança do povo de Deus. Traz inspiração para as batalhas que eram lançadas e lembrava muito também as futuras gerações israelitas, os inimigos, ou melhor, os milagres que foram operados por Deus na vida dos seus pais, quando alguém lhe perguntava, e essas pedras? Então ficou lá aquele movimento, aquele monumento no meio do rio, e ficou outro monumento no meio, fora do rio, em Gilgal. E chegou agora, na página 28, o sacrifício em Gilgal. Gilgal é lugar de oração. Em Gilgal, o povo de Deus comeu pela primeira vez o fruto da terra, não precisou mais de maná. Em Gilgal, ali foi formado um exército. Em Gilgal receberam ordem de Deus. E por isso, muitas vezes, nós queremos fazer coisas hoje na igreja, na obra de Deus, em convenções, pela nossa intelectualidade falha. E ficamos rodando, peregrino por períodos, porque nós não saímos de Gilgal, o lugar de oração. Todos oravam em Gilgal, mas a direção era de Josué. Então, isso é uma maravilha quando nós sentimos a presença de Deus. Deus começou a abençoar o povo e em Gilgal se viu do ponto de partida. Que Deus abençoe você. Continue estudando, comentando, passando para outros que não seja mesmo aluno matriculado, para que ele sinta desejo de estudar. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.